Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live do CREF2RS e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa campanha de novembro. A nossa campanha de novembro vai tratar sobre a segurança aquática, um assunto muito importante que nós temos que nos alertar e deixar este espaço aqui para alertar toda a sociedade e debater sobre ele. Hoje comigo estará dividindo essa live o nosso diretor Bruno Araújo, logo mais vai estar entrando aqui para conversar conosco, e os representantes da INAT, o Rafael e a Sandra. Esse é um assunto que nós precisamos pedir a todos que vão nos assistir agora ao vivo ou posterior dentro do nosso perfil do CREF, do INAT e de todos os outros que vão participar, que possam fazer a disseminação, né, desse conhecimento. Então eu vou chamar agora o meu colega Bruno para que a gente da live. Vamos aguardar o Bruno entrar. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, Carla, tudo bem? É um prazer estar participando aqui junto com o CREF, né, dessa live de quarta-feira, um tema tão importante, principalmente nessa época do ano, então vai ser muito legal participar desse bate-papo junto com o pessoal da INAT. Bruno, primeiro eu quero te pedir para a gente conferir os áudios. Quando eu falo, eu não ouço o teu retorno, mas quando tu falas, tu ouve o meu retorno? Não, eu escuto só a tua voz, uma vez só. Perfeito, é que a gente está tendo algumas dificuldades nas lives, então é melhor a gente testar antes. Então, Bruno, eu estava comentando antes com o pessoal que essa nossa live hoje é de suma importância para a gente tratar da nossa campanha, né, que o CREF2, juntamente com a INAT e a ABAQUA, estão falando sobre segurança aquática. No mês de novembro, sendo o mês de novembro o mês nacional, né, de trabalharmos a segurança aquática, hoje nós vamos ter dois convidados, o Rafael e a Sandra, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Eu vou de pronto convidá-los a participar, então Rafael e Sandra, por gentileza, se já estão conosco, façam a solicitação para participar, que a gente pode liberar aqui para que vocês possam entrar. Então, o Rafael já está entrando. Olá, Rafael, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Vamos aguardar o aceite da Sandra, o convite da Sandra, para que ela possa entrar também para conversar um pouquinho conosco. Vamos ver se ela já está. Vocês estão me ouvindo bem, só para ter noção? Tudo bem, e tu ouve algum retorno nosso? Tudo certo? E você, então? Quando eu falo, estava com um pouquinho de retorno, mas agora melhorou. Dá para escutar perfeito, Rafael, dá para escutar bem. No meu caso também está. Vou tentar eu fazer o convite para a Sandra para ver se a gente consegue fazê-la entrar. Sandra, enviamos um convite aí para ti. Acho que está entrando. Ah, está entrando. Ótimo, perfeito. A única coisa que... Aí, agora sim. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Primeiramente, é um prazer enorme nós podermos estar essa noite dividindo esse espaço com vocês, em nome do CREF, principalmente em nome do nosso presidente Alessandro Gamboa. Quero agradecer aos dois por ter nos chamado após uma apresentação nossa do CREF num evento do Grupo Aquático, né, da ABAQUA em Teutônia. Vocês dois de pronto chamaram o CREF2 para ser esse parceiro e nós aceitamos porque nós entendemos o quanto é importante falarmos sobre segurança aquática e não simplesmente chorarmos quando vemos as notícias, como há poucos dias atrás uma criança de 5 anos morreu afogada, né? Então eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês se apresentem, por favor, falem esse imenso currículo, a gente precisa que vocês se apresentem com todos os direitos possíveis e aí depois a gente começa as nossas tratativas, tá bom? Vamos começar com as mulheres, né, Rafael? Sem sombra de dúvidas, né? Apesar do meu nome gerar alguma confusão, eu sou homem, tá? Só para deixar claro. Sandra, vai lá, por favor.
Bom, eu sou profissional de educação física, há 42 anos atuando na natação infantil, e nesta caminhada toda eu também fiz a pós-graduação em psicomotricidade, e nesta caminhada com o Rafael, a gente visitou aí já 12 países, apresentando o nosso trabalho, tanto da natação infantil, com relação também a essa questão da segurança aquática. Então, resumidinho aí esse currículo. Passo para o Rafael aí. Bom, eu já não sou da área, minha formação é na área de comunicação, mas eu gosto muito de educação física, sempre gostei. Fui atleta de futsal por muitos anos. Quando encontrei a Sandra, né, aí a vida derivou definitivamente para isso. A gente foi proprietário de escola de natação por 25 anos. Organizamos o Congresso Brasileiro de Natação Infantil há 12 para 13 temporadas, começou em 2008. E desde 2012 a gente organiza o Mês Nacional de Segurança Aquática, né? Porque é importante que o brasileiro saiba que a natação infantil do Brasil, ela é top no mundo, ok? E uma das diferenciações é exatamente por causa da formação do profissional de educação física, porque em outros países, a maioria deles não exige essa formação. Então, isso faz muita diferença, né? Só que a gente via que quando a gente começou a ir para o exterior, lá no ano de 2007, a acompanhar aí todo ano, ver, porque a gente faz parte da Associação de Escola de Natação dos Estados Unidos, da Austrália, e aí a gente começou a ver que o único ponto que a gente tinha problema aqui no Brasil é que a gente não falava de segurança aquática. A escola de natação fazia um esforço aqui, outro ali, mas a segurança aquática ela não entrava dentro do currículo, né, da precisa fazer no dia a dia. Então, em função disso, é que a gente começou a correr atrás disso. Então, em 2008, no primeiro congresso, a gente começou a falar sobre segurança aquática. Em 2011, a gente trouxe um evento internacional de segurança aquática para o Brasil. Em 2012, a gente começou esse mês, que está completando 10 anos. E, se Deus quiser, vai ser um mês oficializado pelo Congresso, que já está na última instância para ser aprovado, e ser uma data oficial do país. Porque é um movimento muito importante, porque as pessoas não percebem o tamanho do problema. Como não tem um remédio, né? Toma uma pílula, toma um comprimido, toma um xarope que resolve, né? As pessoas não prestam muita atenção e fica como se fosse um problema menor. E não há um grande investimento nisso. Então, o processo de conscientização é a coisa mais importante, né? Tá, vamos andar, senão eu começo a falar aqui na hora. Perfeito, Rafael. Eu vou só solicitar que a gente, como a gente está em 4, que a gente, quando não estiver falando, deixe o microfone fechado, porque está dando um pequeno retorno, o pessoal está me salientando aqui que está dando um pequeno retorno das falas, então a gente consegue deixar a fala mais nítida. Bruno, te passo também a ti para fazer a tua apresentação e se já quiser começar com os questionamentos, fica à vontade. Eu vou aproveitar, né? Eu sou o Bruno Bittencourt Araújo, sou diretor do CREF aqui no Rio Grande do Sul, né? Estou no meu segundo mandato como diretor e a convite da Carla, né? Depois de você ter convidado o CREF 2 para participar, eu comecei a dar uma estudada sobre segurança aquática e eu me assustei com os números, né? Na verdade, eu me assustei com os números de afogamento no Brasil, né? A gente tem o perfil de vocês na rede social do Instagram é muito bom, muito instrutivo. Eu vi aquele que existe em 2020, né, que eu acho que teve antes da pandemia, pelo DataSUS, né, se morreu mais de 5.800 pessoas por afogamento no Brasil, sendo dessas mais de 1.530 crianças. Né? Me assustou bastante, uma média de 4 mortes diárias de crianças. Né? Uma coisa completa, para mim, muito assustadora, né? E aí me chamou a atenção, né, de saber como é que é aceita essas ferramentas do INAT. Vocês têm um ótimo material didático, como é que as prefeituras, secretarias de lazer, como é que é feito esse discernimento do conhecimento de vocês, que é muito bom, tem uma didática ótima ali. Falo eu? Fala, Sandra. Eu? Tá bom. É coisa de marido e mulher. Não, é só entrar no site, a gente disponibiliza, isso é um trabalho que a gente faz voluntário há muitos anos,
é uma forma da gente tentar devolver um pouco daquilo que a gente recebeu do mercado. Então, é só entrar no nosso site, nat.com.br. Você vai achar logo na primeira página, você vai clicar lá, já tem uma fichinha que você preenche só para que a gente tenha controle, né, saber para onde está indo o processo, e aí você baixa os materiais. Fora das campanhas, ou fora desse mês, também você entra na parte de conteúdos, e lá você vai ver segurança aquática. Então, tem as campanhas dos anos anteriores. Então, são quase 100 materiais que você tem lá, desde materiais básicos, que aí a Sandra pode falar melhor, que facilitam muito o processo de aula, porque como a gente fala muito com a criança, e a criança, para a gente, ela é o vetor da consciência. Ela que vai fazer com que a gente mude isso no médio e longo prazo. Então, a gente trabalha muito a criança para que ela, como vetor, fale com os pais, fale com a família. A gente sabe que quando a criança ela aprende alguma coisa, ela quer passar isso para frente, né? Então, a gente utiliza muito a criança para que ela leve essa informação para frente. Então, o material é muito voltado para ela. Perfeito, Rafael. Falando um pouquinho agora referente ao profissional de educação física, né, Sandra? Assim como somos os três, só o Rafael que a gente deixou participar hoje não sendo profissional, né? Mas que está engajado na causa. A gente vê muito e ouve muito as queixas, né, de mas eu não tenho como trabalhar a segurança aquática se eu não tiver uma piscina. Eu não tenho como trabalhar a educação, né, referente a essa segurança aquática se eu não demonstrar para a criança. Fala um pouquinho sobre isso para nós, Sandra, que eu acho que é o nosso ponto assim primordial, né? Depois a gente entrar em outros detalhes. Eu vou falar, ver se não der retorno. Se der retorno, eu coloco o fone, ver o que vocês acham melhor, tá? Então, quando nós estávamos com vocês lá no encontro, né? Nós ficamos felizes de vocês aceitarem no nosso encontro da Beaqua, porque realmente esse é o desafio. A gente está chegando aos profissionais que não estão ligados com a área da natação, porque estes a gente já tem um engajamento bem grande, mas sempre a gente quer envolver mais pessoas, claro. Mas o nosso objetivo principal, quando a gente teve acesso a vocês, era que realmente esse profissional da escola, né, fizesse esse trabalho. E como? Com todo esse material que o NAT disponibiliza, ele não precisa de água. Ao contrário, a gente precisa de uma sala de aula, de uma quadra, né, onde a criança vai poder ter acesso, o professor de educação física tem acesso aos materiais e ele pode integrar essas crianças, adolescentes e até adultos, né, nesse tipo de material. Então, lá você tem jogo de memória, você tem quebra-cabeça, você tem trilha. Então, num jogo, na quadra de estafeta ou no jogo de desafio, em atividades normais, ele pode envolver essas atividades. E nessas atividades, vai estar colocando o quê? Como que ele deve se comportar quando ele vai para o mar, quando ele vai no rio, quando ele está na piscina. Então, a gente fala de condutas de segurança aquática, né? Então, essas condutas são muito importantes, essas crianças terem noção. Até porque agora está chegando o calor e todo mundo busca um local, um ambiente aquático para se refrescar. Né? E aí, como que ele se comporta nesse ambiente aquático? Então, o legal é isso, é que esse material, ele realmente não precisa de água para ser trabalhado essas condutas, essa consciência aquática. Perfeito, Sandra. Bruno, vou só pedir licença para fazer uma pergunta que veio já no nosso chat e deixar aberto a todos que estão nos acompanhando. Aproveitem para fazer os seus questionamentos, que é muito importante para que a gente possa também ir seguindo o nosso ritmo aqui de perguntas e respostas. Sandra, a pergunta que foi feita, Sandra e Rafael, né, é se é considerado o treinamento de primeiros socorros como uma segurança aquática. Totalmente, sem dúvida nenhuma, tá? E isso também, para trabalhar isso, não precisa de água, né? Você pode fazer no solo. Então, é isso que é importante. A gente percebe que toda a nossa conduta para trabalhar a segurança aquática, a gente não precisa de uma piscina.
A piscina, ela vai trabalhar a habilidade aquática, né? Então, não só, quando a gente fala habilidade aquática, não necessariamente são os 4 nados, e sim os movimentos de flutuação, de sustentação, da criança ficar na vertical, na posição dorsal, ela aprender a relaxar, né? Quando ela está cansada e virar na flutuação dorsal, mas isso é quando você tem um ambiente aquático. Então, esta habilidade aquática, aí sim nós precisamos, mas a conduta, que é o mais importante, que é por isso que o CREF, essa parceria entre vocês, nós, né, e a BEACO é tão importante. Porque a maior parte, para conscientizar uma criança, um adolescente, a gente não precisa do espaço aquático, como a gente falou até agora. Né? A gente precisa se conscientizar, os pais, de que os baldes têm que estar vazios, o banheiro tem que estar com a tampa do vaso sanitário baixada e a porta trancada, né? Exatamente porque são nesses espaços que um bebê vai engatinhando e tem acesso disso. E parece incrível, mas como assim? Sim, ele vai subir, cair de cabeça e não consegue voltar com o corpinho. Né? A gente já tem muitas informações de crianças que, em máquina de lavar roupa, né, entraram. Então, olha o perigo. Então, assim, são coisas que parecem absurdas que pode acontecer e acontecem. Né? Pais que estão lavando carros e deixam um balde com água do outro lado do carro, um bebê vem engatinhando e vai nesse balde. Né? Então, já tivemos casos de crianças, de bebês que morreram assim. Piscinas que as pessoas têm em casa e não estão adequadamente cobertas com a questão da segurança. Né? Então, grade de proteção, um portão, a questão de capas presas no chão quando é capa. Então, as pessoas ficam num churrasco e não prestam atenção. Todo mundo acha que está olhando e, no final, ninguém está olhando. Né? Então, são essas condutas que nós estamos falando. Não precisa de espaço aquático para a gente trabalhar toda essa conscientização. Então, nós estamos muito, muito felizes dessa oportunidade para poder realmente abranger todas essas crianças nas escolas. Posso complementar? Sim, claro. Claro, fica à vontade. Então, quando a gente fala em segurança aquática, a gente tem que ter consciência de que ela é feita em camadas. E a natação é uma das camadas, uma extremamente importante. Saber nadar é uma das camadas de proteção. Porém, você precisa ter uma série de outras para que você possa fazer isso. Né? Então, como a Sandra falou, o ambiente tem que estar muito bem cuidado, o processo todo tem que ser olhado de uma forma integrada. E quando a gente está falando para o profissional que não trabalha com água, ele vai falar o tempo todo. Então, ele pode trabalhar com a segurança aquática tranquilamente, até porque uma das coisas que a gente fala com os professores de natação é que ele pode falar de segurança aquática em toda a aula, porque você falar, não corra em volta da piscina, você está cuidando de segurança aquática, porque uma criança pode escorregar, cair, bater, cair dentro da água, ser acordada e morrer, como já aconteceu. Né? Você falar para os pais que ele deve fechar a porta do banheiro, porque ele tem um bebê que começa a engatinhar e pode se afogar em uma série de locais que contenham água, como o vaso sanitário, também faz parte do processo. Então, quando a gente está falando de segurança aquática, por isso que a gente não fala basicamente de prevenção de afogamento. É isso que a gente faz. Mas a gente fala do conceito de segurança aquática, que é muito mais abrangente. Né? Então, você falar o tempo todo, até porque a conscientização ela vem através da informação repetida. E uma criança só aprende, só é educada a partir do momento que você fala o tempo todo. Então, um profissional de educação física, ou uma empresa que trabalhe com água, ou todos aqueles que trabalhem com criança, é quase que uma obrigação social a gente falar isso. Porque esse é um problema muito sério. 16 pessoas morrem por dia no Brasil. A gente não tem essa noção. 4 crianças. Quantas famílias são afetadas? E aí tem um número ainda maior, que estima que são 100 mil afogamentos por ano no Brasil, com sequelas e sem sequelas. Porque tem muita gente, a gente identifica o afogamento só como a morte, mas o afogamento é um processo que pode deixar sequelas, inclusive. Pode não deixar nada e pode deixar sequelas. Quando a gente fala nesse ponto, a gente está falando em 100 mil casos por ano. E o que gera de sequelas na família? Né? Mesmo que a pessoa não faleça, os problemas que tem, quanto que isso custa para o país do ponto de vista de dinheiro e do ponto de vista de perder jovens, que a maioria são jovens,
né? No seu futuro ou no seu futuro comprometido. Então, é um problema muito sério, muito, muito, muito sério, que a gente que atua nessa área tem a obrigação de falar. Bruno, a gente fala agora não só como profissionais, né? E eu falo como mãe, o Bruno aí quase querendo muito ser pai, né? Mas a gente verifica o quanto é importante nós termos esse tipo de conversa dentro de casa, né? Nós temos que entender que todo e qualquer tipo de segurança, e aí, nesse caso aqui, falando especificamente de segurança aquática, não é botar medo na criança e dizer, olha, não cai ali que você vai se afogar na piscina. E é isso que eu vejo com a minha pequena, que tem 5 anos, faz natação, mas ela sempre foi ensinada a não ter medo, e sim o respeito, entender que aquilo ali pode, sim, trazer algo de ruim para ela, né? Bruno, tu na academia, que o Bruno é proprietário de uma academia da parte de musculação, né? É mais ou menos o mesmo rito, né? A gente tem que ensinar os nossos alunos o que pode e o que não pode. Então a gente precisa desmistificar isso, que a segurança aquática é só dentro da piscina, como a Sandra e o Rafael bem falaram, né, Bruno? Passo para ti. Eu fiquei muito, muito feliz em ver a qualidade do material de vocês, né? Principalmente ali nas redes sociais, os catálogos, né? Muito bem planejados. E me chamou muita atenção, assim, de saber quando vocês conseguem espalhar esse material para alguma escola, algum professor, qual é o retorno que vem deles, né? Como é que a criança, o adolescente, né? Até tem uma pergunta mais para frente do jovem adulto, né? Mas agora eu queria saber como é que é o retorno deles sobre o material, sobre o resultado do professor tentar passar esses conhecimentos para os adolescentes, para as crianças. Como é que chega em vocês esse feedback? Alguns retornos que nós tivemos, né, depois o Rafael pode complementar, são pais que nos falam que não tinham noção exatamente dessas pequenas alertas que são tão simples, mas que são tão preciosos para essa situação, né? Então, por exemplo, como a gente falou, de um simples balde ter água, né, e não deixar esse balde cheio quando ele tem bebês em casa. Essa questão também de quando vai para a praia, que muita gente normalmente entra onde? Onde está tendo as ondas que estão quebrando ou naquele lugarzinho que é tranquilo, né? Que não tem as ondas quebrando. Então, mostrar que ali, onde está tranquilo, é exatamente onde ele não pode entrar, porque é a corrente de retorno, né? Então, o que que acontece? Quando você vai passando essas informações, os pais vão ficando encantados. Por exemplo, a gente ouve feedback deles também, que as crianças não estão entrando em embarcações que não tenham mais coletes. Né? Tem que ter o colete para ela entrar. São crianças de 3, 4 anos, 5 anos, falando, papai, ali não tem colete. Então, é isso que eles falam. Olha que coisa simples e, ao mesmo tempo, tão rica. Né? Ou seja, você está ali fazendo com que, se por acaso acontecer um acidente, que essas vidas sejam protegidas. Porque eles não sabem quanto tempo poderão ficar ali, né, flutuando até chegar um socorro. Então, quando a gente tem esse retorno de uma pintura, né, mostrando que se ele correr em volta de uma piscina, ele pode cair, se machucar, que ele não pode pular em cima da cabeça de uma outra criança, porque é o que eles adoram a fazer, é chegar na piscina, correr e pular. Então esses retornos dos pais são muito importantes. Então, é por isso que essa relação aí de ensinar a criança como se comportar é tão importante. Por isso que, volto a falar, são condutas, né, que ele vai ter nesses meios ambientes aí aquáticos. Então, eu só queria complementar com relação aos profissionais. Com relação aos profissionais, como a gente teve escola de natação, academia por 25 anos, muitos materiais que a gente coloca foram materiais que a gente desenvolveu na nossa academia. Então, a gente entendeu o processo, a gente entendeu como é que o profissional poderia utilizar e aí a gente passou para o INAT. Então, são materiais testados. E se você entrar nas redes sociais hoje, a gente é marcado, eu não consigo seguir tanta marcação que a gente tem. Por exemplo, esse ano a gente fez um álbum de figurinhas com 9 figurinhas. Ele pode imprimir, baixar, e você vê um monte de gente, o professor ali do lado explicando por quê. O objetivo do material é que
a criança aprenda na aula e depois esse material ela também possa utilizar em casa, porque é onde ela vai gravar, né? Ela está ali na aula, depois ela leva para a família. Lembra que eu falei que a criança é um vetor do conhecimento? Então, ela pega aquele material e leva para casa, ela envolve a família. Então, você vê os professores fazendo isso na aula, você vê as crianças levando, e é o que a Sandra falou. Aí os pais, né, que é o retorno que a gente tem, eles ficam encantados. Falam, meu filho hoje está com uma consciência que ele não tinha. Como você bem disse, Bruno, acho que foi você, ou foi a Carla, agora já me confundi aqui, é com relação ao respeito pela água, né? A água é uma fonte de prazer para criança, adulto, adolescente. Porém, a água não é o nosso meio natural. Então, a gente tem que ter respeito, né? Eu tenho que gostar, mas eu tenho que saber quais são os limites que eu posso fazer. E é isso que uma aula de natação hoje, de um bom nível, ela faz. E que um profissional numa escola que não tenha piscina pode também falar. Porque isso tudo é conversa. É levar os conceitos. E aí a gente tem um monte de material, não só a gente, né? É importante a gente falar que tem a Sobrasa, que faz esse trabalho há 40 anos, né? Que também tem isso, que faz toda a parte. Nós somos focados na escola de natação. A Sobrasa é muito mais abrangente. Mas é uma corrente de instituições que estão trabalhando. E você vai achar material em todas elas para fazer tudo o que você quiser em qualquer ambiente. Perfeito. Até para complementar, a professora Adelina, ela é proprietária de uma academia de atividades aquáticas em Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, e ela colocou um comentário aqui para nós que eles realizam palestras em escolas do município de Farroupilha de forma voluntária sobre segurança aquática, e tem sido muito bem aceito nesses espaços há alguns anos. E aí parabeniza a Inat, né, por tratar desse assunto com tanta seriedade. Eu acho que é importante nós falarmos o quanto existem projetos muito bons acontecendo, mas a gente não tem espaço de divulgação, que é o que nós conversamos quando a gente pensou nessa parceria, né? Quando vocês nos procuraram e dentro de um debate bem fervoroso, assim, durante a apresentação do CREF na palestra, nós nos deparamos com isso. Há uma necessidade de fazer algo a mais. Mas quem melhor fazer algo a mais do que um conselho que representa uma classe que é tão importante neste assunto, que somos nós, Conselho Regional de Educação Física. Então, acho que para nós, né, Bruno, o nosso papel aqui enquanto diretores do CREF é dizer o quanto nós agradecemos a vocês por vocês terem nos escolhido e a gente ter feito essa parceria, e durante todo o mês de novembro e dezembro, porque o nosso leque vai se expandir um pouquinho mais, né? A nossa campanha Juntos vai se expandir um pouquinho mais, nós iremos trazer informações sobre esse assunto. Informações de todos os tipos. A gente começou com essa live para abrir, né, os trabalhos, como a gente brinca, e depois, durante toda a semana, nós teremos cards explicativos, vídeos, que nós vamos reproduzi-los, né, da Inat, da Abeaqua, dessa campanha que já vem trazendo muito material. E também já deixo a porta aberta, Prof. Adelina, para que tu nos mande esses teus relatos dessas palestras nas escolas, porque nós queremos divulgar também. Então, quanto mais a gente tiver de potencial, de gente aqui conosco, de parceiros, de aumentar essa rede, melhor vai ser a nossa campanha. Então, esse é o ponto focal, né, Bruno, e que a gente acha que o CREF precisa fazer isso, é nosso dever fazer isso. Bruno, para ti. Eu corroboro com a tua fala, Carla. Acho que essa é uma oportunidade única, né? De o Conselho tentar ajudar nessa conscientização tão importante, né? Os números nacionais, né, são assustadores, na minha opinião, assustadores mesmo. É muita gente que morre afogado no Brasil, é muita criança. E essa oportunidade, através do INAT, né, de divulgar material, divulgar conteúdo, né, divulgar experiências. Imagina, a gente vai ter um legado de se aproximar dos professores gaúchos, né, registrados no CREF, e eu tenho certeza que isso vai ajudar a conscientizar uma escola,
ajudar a conscientizar uma comunidade. E eu penso assim, pô, se a gente salvar uma vida, é uma coisa grandiosa, né, que o CREF está fazendo, com a participação do INAT. Eu acho que o conselho, além de, né, salva um aluno daquele professor, né, salva uma família, né, então eu acho que é uma oportunidade ímpar, assim, que a gente tem, de divulgar o material, divulgar material educativo, né, então eu acredito que tem tudo para dar certo, e que nem tu falou, tá só começando. O período do ano é importante, né? O novembro diz bem claro que é porque está se aproximando do calor, está se aproximando quando o pessoal quer ir para a piscina, quer ir para os riachos, rios, para a praia. Então, acho que vai ser sensacional essa campanha. Bom, Posso? Então, eu acho assim, o mês de novembro, como a gente colocou, foi só para a gente realmente chamar a atenção da sociedade, né? E é muito importante os professores terem consciência que isso tem que ser trabalhado durante o ano inteiro. Não pode ser só no mês de novembro, né? Porque, assim, como todo o processo de aprendizagem, a criança precisa ter a repetição, né? Para que ela memorize, para que ele se automatize, né? Como um processo de aprendizado. Então, é muito importante que durante o ano o professor encaixe essas mensagens na sua aula de educação física. Né? Por exemplo, dia que chove, que ele vai ter que trabalhar na classe, então é um material que pode ser trabalhado, ou como eu já falei, na própria quadra, né, como atividades, como brincadeiras, ele ser implantado também. Então, isso é muito importante, não deixar esse material ser trabalhado só em novembro, e sim durante todo o ano. Então, uma vez por mês, ele colocar essas mensagens dentro das atividades, ou quando estiver chovendo, como a gente colocou, isso seria muito importante para que realmente houvesse o processo de conscientização, né, dessas crianças, que a gente fala. Uma criança consciente, com certeza, né, provavelmente, ela vai ser um adulto consciente. Então, ou seja, nós estamos educando as famílias para que a gente realmente consiga diminuir o número de afogamentos. Né? Então, eu acho que se essa consciência do profissional de educação física for aderida, e aí que tomara Deus que isso se espalhe para os outros CREFs também, né? Que eles abracem, que eles percebam a importância que vocês estão dando, que vocês estão abraçando, e que isso seja espalhado para que realmente a gente consiga mais gente, mais profissionais de educação física trabalhando as crianças no Brasil todo aí. Perfeito. Rafael, vai lá. Não, pode ir? Até para complementar, eu acredito o seguinte, que a profissão de educação física, o profissional é tão importante para a sociedade e é da área da saúde, né? É da área da prevenção. E esse tipo de movimento só vem corroborar com isso, que é função do profissional de educação física, e a sociedade tem que perceber isso. A valorização do profissional, ela se dá nesses momentos, porque você, na sua comunidade, porque a maioria trabalha ou uma escola de natação, academia, mas é um negócio regional, local. Na sua comunidade, se você faz um tipo de trabalho como esse, você está valorizando, você como profissional, você está valorizando a profissão. Uma das coisas que a gente vai chegar em algum momento é essa valorização, essa percepção da sociedade dos múltiplos papéis que um profissional de educação física exerce na sociedade e como ele é importante. Então é assim que a gente vai conseguir o reconhecimento, né? Eu falo a gente porque eu me considero mesmo um democrata. A maior parte do meu tempo é atuando com profissionais de educação física, eu me considero da classe, mesmo vocês não sabendo. Então, a gente vai conseguir esse reconhecimento através desse tipo de trabalho, porque é uma profissão tão bonita e tão importante que nessas oportunidades a gente tem que mostrar mesmo, olha o que a gente faz. Você não quer escutar, mas eu vou fazer. Né? Eu acho que esse é o ponto. Perfeito. Bom, dentre diversos comentários aqui, eu vou pegar o gancho que a Priscila Cardoso colocou aqui, que esse deveria ser um conteúdo obrigatório na educação física escolar, né? Mas a gente precisa entender que estamos passando também por um momento de reestruturação das nossas cargas horárias dentro da escola e que nós temos projetos pela frente, né? E que esses projetos, eles podem ser muito bem vinculados com a segurança aquática.
Eu vou ler aqui um comentário que eu acho que é bem importante para parabenizar vocês. Tele Sevelini. Parabéns ao Inati, Sobrasa e à Prof. Adelina. Faço esse trabalho na escola pública, onde muitos alunos não têm acesso às escolas de natação. Não podemos esquecer deste público, o aluno carente que não vai à escola de natação. E eu acho que é bem importante nós pegarmos esse gancho, porque justamente este é o nosso foco, né? Aquela criança, aquela família, porque nós daí estamos tratando do disseminador de conhecimento, né? Aquela família que não tem condições de colocar o seu filho numa atividade aquática, natação, todos esses conhecimentos que hoje a gente sabe que são particulares, né? E que ele também precisa disso, porque nas férias eles vão ali no rio, e aquele rio ele é fundo, e a criança não tem esta noção. E ela vai entrar sozinha, porque é assim que eles andam, né? Então, a gente ainda dá aquela segurada, a criança tá aqui, tem adulto por perto, mas mesmo assim acaba acontecendo. Então, eu acho que a gente pode agora falar um pouquinho em que tipo de intervenção a gente pode chegar e como chegar aos professores de educação física escolar, que agora, neste momento, estão sendo o nosso foco, mas também não deixar de chegar no foco do profissional, do bacharel, porque ele mesmo na escolinha, ele tem como fazer esse atendimento e essa educação, né, esse repasse de informação. Sandra, dentro dos teus projetos, né, tu tem muito disso, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Quando a gente ficou encantado de vocês estarem lá conosco, né, na reunião, e quando eu fiquei muito feliz, foi exatamente essa proposta de vocês aceitarem para a gente abranger este público que não tem a piscina, né, como a gente falou no início da live. Porque como a gente falou, nas piscinas, nas academias, nas escolas, a gente sabe que os profissionais já estão se engajando, né, muitos já estão trabalhando há anos isso, mas a gente queria realmente chegar nesta criança carente, tá? Isso que era o nosso propósito, principalmente com o CREF, porque como a gente colocou, é o profissional da escola que vai trabalhar isso, da escola pública que vai estar trabalhando isso. E quando ele trabalha isso, como a gente falou, a gente está realmente prevenindo um acidente dessa criança que vai num rio, né, para se refrescar no calor, que vai numa represa, daquele pai que não tem condição de estar numa piscina, mas que vai levar seu filho nessa situação. Então, se o profissional de educação física trabalhar, é realmente isso que vai acontecer, como ela colocou. Foi a Eveline, né? Que colocou o nome que você falou, que ela trabalhar na escola para atender essas crianças carentes. Isso. A Priscila Cardoso que falou sobre a tratativa do conteúdo obrigatório na escola. Então, porque é exatamente isso que a gente queria, né? Abraçar realmente esse público carente, que não tem condições de ir para uma aula de natação, mas que ele vai saber se comportar em qualquer ambiente que tenha água. Então, com as ações que a gente está propondo de todas as atividades, que ele pode entrar no material do INAT e baixar, né? Ou da própria Sobrasa, como o Rafael colocou também, onde realmente ele vai ter condição de preparar essas crianças. E uma coisa muito importante, por exemplo, quando ele está na escola, ele tem reuniões de pais, os profissionais, né, os professores. Então, nessas reuniões de pais, eles também podem fazer uma reunião com primeiros socorros básicos. A gente já teve depoimento de 2 mães na nossa academia que socorreram seus filhos. Uma foi com uma uva e o outro foi com um pedaço de carne. Tá? E elas falaram que na hora só lembrava das nossas palavras no treinamento de aula. Né, como fazer aquela criança desengasgar. E elas chegaram, as 2, deram depoimento chorando, emocionadas, que elas salvaram a vida de seus filhos, realmente com uma simples técnica, né, da gente de primeiros socorros para tirar aquele alimento. Então, isso é o que a gente está falando. Quando a gente fala em segurança aquática, em conduta de segurança aquática, envolve os primeiros socorros sem dúvida nenhuma. E isso pode ser trabalhado na aula de educação física. A criança vendo a sua mãe ou um pai passando mal em casa, para onde ela liga? Ela tem que ligar para o bombeiro. Qual é esse número? Então, essa consciência tem que estar na cabeça da criança. E uma criança de 3 anos, 4 aninhos, ela já grava esse número. Ela já sabe entrar no celular e discar esse número e socorrer o seu pai que está passando mal em casa também.
né? Então, são todas essas simples condutas que vão fazer o nosso profissional de educação física realmente mudar a consciência dessas crianças, desses adultos. Vai lá, Rafael. É o seguinte, isso que a Sandra está falando é extremamente importante, mas, somando a isso, existem projetos sociais no Brasil, né, tipo Nadando na Frente, são 8.000 crianças carentes que estão em 7 cidades diferentes, estão nadando, a Etienne está fazendo um trabalho, outros estão fazendo, e a gente está tentando, está falando com essas pessoas também sobre segurança aquática, essa é uma forma. A outra é a tecnologia. Hoje existe um aplicativo chamado Tubago, que é do Davi Assef, que é o nosso embaixador mirim, que é um menino que desde pequenininho ele criou essa consciência e com suporte dos pais, né, do Henry e da Aline, eles desenvolveram esse material e é gratuito. Então, se o profissional tem essa informação, ali fala muito de segurança aquática, cursos gratuitos sobre segurança aquática, que você pode passar. Hoje, qualquer pessoa tem um celular. Baixando esse aplicativo, já é uma forma de levar a informação. Então, nós temos que utilizar a tecnologia em nosso favor também. Já temos esses recursos. O que precisa, como você bem disse, Carla, é que a gente espalhe isso. Tem muita gente fazendo. Agora, nós estamos tentando juntar as coisas para que a gente tenha um movimento ainda mais forte, porque as pontas estão sendo amarradas. Então, você pega o Tubago, você pega o Nadando na Frente, você pega a Sobrar, você pega o INAT, e outros que estão fazendo, fora os movimentos, como da Evelyn, que está fazendo um trabalho muito bacana, que a gente incentiva demais, que é trabalhar as escolas. Se a gente fizer essa rede do bem, né, a gente, com certeza, vai diminuir ainda mais. Eu queria só passar uma informação que eu tenho ouvido algumas pessoas falarem e tem me incomodado um pouco. Nos últimos anos, o trabalho que vem sendo feito há 40 anos, principalmente pela Sobrasa, fez com que os números de afogamento no Brasil despencassem mais de 50%. Os números ainda são altos, mas chegaram a ser 16 mil afogamentos por ano. Então, esses números, eles estão despencando. Só no último ano, entre 19 e 20, que houve um pequeno aumento, e aí também tem a ver com pandemia, com algumas coisas, pessoas ficarem em casa, mais afogamento de criança, que isso aumentou. Só que o trabalho de conscientização vem sendo feito. E ele é um trabalho de longo prazo. Então, as crianças de hoje, elas vão ser os adultos conscientes de amanhã. Os adolescentes que são hoje, muitos deles que passaram por isso, provavelmente hoje, a faixa que tem maior índice de afogamento é entre 15 e 24 anos. Que aí entra o álcool, entra uma série de outras coisas, entra o grupo, o desafio e tudo isso, né? Então, essa criança que aprendeu lá, quando era menor, talvez ela chegue melhor preparada para enfrentar esses desafios. Eu vou aproveitar, primeiro falar um comentário, né? Um perfil ali, o Aquat Casa também pediu para que a live fosse salva, e só para dizer que a live vai ficar salva no nosso perfil. Né? Então ela fica disponível ali depois quando a gente encerrar essa transmissão, ela fica salva no nosso perfil para quem quiser assistir. Outra coisa, né, Sandra e Rafael, vocês falaram agora dos adolescentes, né, e jovens adultos. E eu fiquei com essa dúvida. Eu sei que trabalhar com criança deve ser uma coisa, vamos dizer assim, mais rotineira para quem trabalha com natação, mas me assustou, né, também o número de mortes. Porque ali o adolescente, o jovem adulto, ele está naquela fase de experimentar bebida alcoólica. Né? Tu falou da Austrália, Rafael, eu morei na Austrália, e na Austrália é proibido beber qualquer bebida alcoólica na praia. Né? Não pode nem adesivar ela, como na rua, lá tu não pode beber, tu pode ensacar lá ela e beber na rua. Na praia é expressamente proibido. Eu queria saber como é que funciona essa conscientização com o adolescente, o jovem adulto. É um grupo que já deve ter um acesso um pouco mais difícil, porque tem uma fase que eles se acham mais donos da razão, então eu acho que deve ser complicado. Então, na academia, o que nós fazíamos também, com esses materiais, você vai modificando a linguagem. Né? Para cada idade, você vai ter um tipo de linguagem de comunicação. Quando você está com um pequenininho, dentro das figuras, dentro das mensagens, você vai escolher
qual que você vai dar de acordo com aquela capacidade cognitiva daquela criança. Quando você chega nas crianças acima de 12 anos, é onde você entra profundamente nessas mensagens, que você vai entrar então, com o RCP, né, o primeiros socorros profundos. Pode retirar uma pessoa que está morrendo afogada? Não. Né? Porque você vai junto com ela. Então, o que você vai ter que fazer? Jogar um material para ela pegar, chamar uma outra pessoa para ajudar, né? Mas nunca ir de encontro para socorrer essa pessoa, para retirá-la da água. Porque se ela está ainda se movimentando, é onde vai ser o problema maior, e você pode ir junto com ela. Então, de acordo com a idade da criança, você vai adaptando a fala e escolhendo os materiais que você pode dar para aquela faixa etária. Né? Então, o adolescente é uma questão de conversar, de conscientizar. Quando ele tem alguém que converse com ele, ele vai absorvendo a informação. E quando ele estiver naquele momento, se ele teve essa consciência, se ele teve alguém que informou, alguns, claro que a gente sabe que pode não adiantar, mas a maioria, a gente sabe que nesse momento ele vai antes parar e pensar naquilo que ele vai fazer. Porque, apesar dele perder um pouquinho o senso crítico, né, na adolescência, se a gente for trabalhando ele antes, a gente vê, pelo menos na academia, nós vimos que eles respeitavam e que eles conversavam com a gente, né? E que eles até tentavam falar para os seus amigos não se comportarem de determinada forma, e em alguns momentos eles conseguiram mudar comportamentos de amigos, e outros momentos um ou outro não, porque sempre vai ter o mais rebelde também, né? Normal da idade. Mas o importante é que eles viram que eles conseguiram modificar o pensamento de alguns colegas. Então, vai ser da mesma forma, só que sentando numa roda, né, com eles, se tem água dentro da água, se não tem água fora da água, como a gente falou, numa roda, e a mesma coisa com os materiais, só que aí numa linguagem mais complexa, que é o que eles são capazes de compreender também. Eu posso complementar só uma coisa, que eu acho que para a escola de natação, é a faixa que já está fora da escola. Dificilmente tem esse jovem, eles estão mais fora, eles estão em outras atividades. Aí vem as outras atividades em que o profissional de educação física começa a receber esse jovem, ele começa a querer ir para a musculação, ele começa a querer... E aí a importância de falar sobre segurança aquática fora da escola de natação, porque é uma faixa que ele já hoje em dia se começa muito cedo a nadar, né? Começa muito cedo numa escola, então ele chega com uma determinada idade e ele não quer mais. Porém, se a base foi bem feita, isso que a Sandra falou é correto, vai facilitar lá na frente. Porém, os outros profissionais de educação física, se tiverem essa consciência e se fizerem trabalho de segurança aquática, numa sala de musculação, ele pode estar falando, olha, estamos chegando, você vai viajar, toma cuidado, não pula de cabeça no rio se você não sabe a profundidade. Faça uma pergunta básica, que isso serve para todo mundo. Em qualquer ambiente aquático que você chegar, pai, criança, adulto, faz a seguinte pergunta: aonde estão os riscos? Mapeie. Eu não pulo num rio se eu não souber qual é a profundidade, se tem pedra. Eu não pulo numa piscina sem saber qual é a profundidade, né? Eu não vou numa cachoeira sem saber se de repente está chovendo lá em cima, quais são os sinais que pode acontecer uma cabeça d'água. Tudo isso são coisas que um papo de um personal, de um professor, de qualquer outra atividade, pode falar com ele. E ele escuta, a gente sabe disso. Né? Então, esse é o trabalho que a gente está preconizando aqui, na escola, na academia, não precisa ser na escola de natação. Perfeito, gente. E mais perfeito ainda, todos os que estão nos acompanhando, os comentários que o pessoal tá colocando, os relatos, só nos levam a entender o quanto é importante nós darmos seguimento à divulgação desses projetos, dessa campanha, e aqui falando não só em âmbito Rio Grande do Sul, né? A Sandra e o Rafael, eles são de São Paulo, então nós temos essa união agora, então, assim, dos estados, para que a gente possa entender que a segurança aquática é em todos os lugares e a qualquer momento. O pessoal descreveu ali que realmente essa faixa etária dos maiores, né, dos adolescentes,
também são o público-alvo nas palestras, nas escolas. Então, tudo que nós pudermos levar de conhecimento é o nosso papel. O nosso papel enquanto profissional de educação física, o nosso papel enquanto pai, mãe, proprietários de empresas que trabalhem com atividade e o nosso papel enquanto cidadão, né? A gente está falando de salvar vidas, de proteção de vida. Então, quanto mais a gente puder levar, melhor. Nós estamos quase chegando ao nosso término da 1 hora de bate-papo, que nem pareceu que foi 1 hora, né? Mas o que eu queria que a gente pudesse falar agora é o que nós podemos fazer dentro da nossa casa, né? Aquela coisa mais básica, assim. Vou usar o meu exemplo, né? A Isadora tem 5 anos. O que nós podemos fazer para trabalhar isso dentro de casa, né? Esse nosso primeiro momento de segurança aquática casa. O que nós podemos deixar aqui como uma dica? Rafael, você quer falar primeiro? Não, fala você. Bom, a dica primeiro é mostrar, né, o que essa criança, primeiro entender o que ela é capaz de entender, como ela entende a sua fala, né, porque às vezes a gente complica muito a fala com a criança e ela acaba não compreendendo. Então, dentro de uma fala simples, mostrar para ela o que esse meio aquático significa. Significa que se ela não domina esse meio, ela pode acontecer os acidentes. Então, olá... mostrando então os tipos de acidentes que podem acontecer, eu acho que isso já é muito importante para a criança e ela vai entender facilmente, né, que isso pode colocar a vidinha dela em risco. Então, primeira forma é essa. Segundo, é o que a gente falou, entrando lá no site de Nádia, da Sobrasa e todos os outros que o Rafa falou também, ver os conteúdos que são de acordo com a faixa etária do seu filho, e já estar trabalhando isso em casa. Então, por isso que os jogos são interessantes, porque no final de semana, ao invés de ficar todo mundo no celular ou só assistindo um filme, por que não pegar um jogo de quebra-cabeça, né, um jogo da memória e estar jogando junto? Então, essa interação entre os pais e o filho vai fazer os dois terem a consciência daquilo que está sendo reforçado na escola, né, que está sendo falado na escola. E aí, os pais fazendo isso, eles estão reforçando aquilo que está sendo passado. Então, um simples jogo, ao invés de ficar no celular, como a gente está falando, né, vai trabalhar essa consciência, tá? Eu acho que isso seria, de imediato, uma ação para ser feita, ser realizada. Eu pegaria mais do lado dos adultos, né, responsáveis pelas crianças. A maioria dos acidentes, a gente fala acidente por um hábito, mas afogamento não é acidente. Acidente é alguma coisa que não tem prevenção, acontece do nada. O pessoal da Sobrasa, o Dr. Davi, fala muito em incidente, né? Mas a gente fala de forma geral, entendendo o processo. Então, esses problemas que a gente tem em casa, eles podem ser evitados com ações preventivas. Nunca deixe nenhum recipiente com água. Acabou de utilizar. Tem gente que gosta de lavar o carro no final de semana e esquece o balde cheio d'água. Se ele tem um bebê que começou a engatinhar, começou a se locomover, a criança pode olhar por curiosidade e a cabeça, o peso da cabeça nessa idade já é desproporcional, ela acaba caindo e não consegue sair, e afoga. O vaso sanitário tem que estar fechado, o banheiro tem que estar fechado, né? Acontece muito afogamento em final de semana, em festas de família, em churrascos. Por quê? Porque todo mundo está lá, adultos e crianças, quem está olhando? Todo mundo, ou seja, ninguém. Então, faça coisas simples, tipo, a cada 30 minutos alguém é responsável. Olha, nesses próximos 30 minutos você é responsável, principalmente se tiver uma piscina, você é responsável por olhar a criança. Daqui 30 minutos troca, vai outro, porque aí você divide o ônus, né, de você cuidar, porque é uma responsabilidade do adulto, já que aqui tem um filho, eu tenho que ter a responsabilidade de cuidar desse filho. Ele não tem que ter a responsabilidade de saber tudo, ele está em fase de desenvolvimento e aprendizagem. E é explorador, principalmente os menores. Então a gente tem que ter esse processo de consciência que nós adultos temos que olhar para não deixar a criança se colocar em risco.
porque ela é exploradora, e se ela não for, ela tem algum problema, né? Porque a criança, naturalmente, ela vai atrás das coisas, e a gente vai educando e vai falando, isso pode, isso não pode, né? Você vai dando os limites, mas você tem que trabalhar isso com consciência. Então, preparar o ambiente, cuidar bem da criança, sempre ter alguém responsável, principalmente se houver piscina na casa ou no prédio ou qualquer coisa que valha, né? Então, essa é a coisa mais importante que eu vejo. O adulto é responsável pela segurança da criança. Perfeito, gente. Bruno, queria que tu deixasse as tuas considerações finais para a gente já ir encerrando. Gostaria de agradecer, né, ao nosso presidente, o Gamboa, a Tu Carla, nossa vice-presidente, por essa iniciativa junto com a Inat, né, dizer que isso seja uma sementinha, né, plantando, que nem a Sandra e o Rafael falaram dessa rede do bem, né, que a médio e longo números, onde Acho que o Bruno está trancando para nós, né? Vamos ver se ele consegue retornar. Acredito que está travando. Sandra, vou te passar então de imediato a palavra para suas considerações finais. Explorada por todos. Está voltando. Que isso ajuda a diminuir os números de Mais ou menos. Mais ou menos. Vai lá, Sandra. Vai lá que o Bruno travou. Que nós possamos aproveitar esse momento e de todas as ações que vocês vão estar fazendo, né, a CREF, a gente assim, vai ter uma gratidão enorme por esse abraço que vocês estão dando, por essa campanha, né, porque este era um dos nossos sonhos, chegar muito nessas crianças da escola de ensino, principalmente nessas crianças carentes. Esta realmente era uma coisa que eu sonhava como profissional de educação física, e a gente fica muito feliz de estar conseguindo isso com vocês, né? E falar, esses profissionais que já aplicam, porque a gente sabe que muitos profissionais que estão em academia trabalham na rede pública também, e estão colocando isso em prática com as crianças. Então, que esses profissionais também entrem em contato com vocês, passem o que eles estão fazendo, né? Ou seja, também espalhar, de repente, um trabalho tão bonito que eles já estão fazendo. Então, que o CREF venha saber disso também. Então, acho que isso vai ser muito importante para que essa campanha aumente mais ainda também. Então, seria isso. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo com essas crianças, adolescentes e adultos. Rafael? Bom, basicamente agradecer vocês pelo espaço. Eu acho que a gente está no começo. A gente está fazendo isso há 14 anos. Mas a gente sente que hoje, com a parceria de vocês, a gente está indo por um caminho que é o que a Sandra fala, realmente é um sonho dela há muitos anos, e a gente está conseguindo achar parceiros. Mas o mais importante mais do que pensar grande, vamos pensar no micro. O que eu estou fazendo do meu lado? Tem uma escola, eu como profissional, tem tanto material nosso, da Sobrasa, do Bagol, tem tanto material, o que eu posso fazer? Eu estou falando na minha família, porque a gente está pensando muito, mas acontece afogamento na família de professor de educação física, de professor de natação. Não é porque ele foi desleixado, porque pode acontecer. Mas eu estou fazendo meu trabalho para o vizinho, para o meu filho, para as pessoas. Então é isso. Eu acho que a gente, como cidadão, tem que pensar muito micro, porque aí os micros vão se juntando e vai ficar um macro, né? A gente vai conseguir fazer. Então vamos olhar para o nosso cantinho e começar daí. E aí a gente vai embora. Perfeito, gente. Então, agradeço muito por a gente ter feito essa abertura da nossa campanha. A campanha Segurança Aquática do CREF, ela iniciou hoje com esta live e ela vai até meados de dezembro. A gente pretende até metade de 15 de dezembro ali ainda levar esse assunto em pauta. Durante a semana eu peço que vocês acompanhem as nossas publicações, façam o envio
dos seus projetos, o que está acontecendo aí na sua cidade, o que você desenvolve para que isso seja disseminado com as crianças, adolescentes, qual que é o seu público-alvo, mas que a gente trate sobre a segurança aquática e principalmente já aproveito para convidá-los para a nossa próxima live, que será na próxima quarta-feira, que nós iremos então conversar com algumas professoras de educação física que fazem parte da ABAQUA, que foi onde começamos todo esse projeto, né? Sandra, Rafael, muito obrigada por terem escolhido o CREF2RS para que a gente pudesse ser os pioneiros nesta ajuda. Eu acho que ajuda a cumprir o nosso dever enquanto profissionais de educação física, mas a cumprir o nosso dever enquanto Conselho Regional de Educação Física de fomentar dentro dos nossos professores ou com os nossos profissionais o quanto somos importantes também para isto. Como bem falou o Rafael, somos profissionais de saúde, temos que nos ver como e nos valorizar frente à sociedade a todas as ações que possam prevenir e melhorar a qualidade de vida de todos, né? Então, deixo aqui a todos o meu muito obrigada. Agradeço imensamente a quem participou conosco, que foi muito produtivo, todos os relatos, e a gente começa com chave de ouro, assim, a nossa campanha, né? Gente, obrigada de coração, uma boa noite a todos, e nos encontramos em breve na próxima